Se você está acompanhando o Mundial de Clubes que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos, você já deve ter percebido que algumas vezes o jogo é paralisado por conta das condições climáticas. Mas hoje eu vou te mostrar uma partida que no mínimo deveria ter sido suspensa, mas não foi. Hoje eu vou te contar como foi a final do Mundial de Clubes entre o Porto e o Peñarol. No dia 13 de dezembro de 1987, no Estádio Nacional em Tóquio, o futebol viveu um dos seus capítulos mais incríveis, a final da Copa Intercontinental entre os campeões de dois continentes. De um lado estava o Porto, campeão da Liga dos Campeões, e do outro o Peñarol, pentacampeão da Libertadores das Américas, e cada um era mais favorito do que o outro. O Porto da temporada de 86-87 era praticamente uma máquina de vitórias. Naquela temporada conquistou o Campeonato Português, a Taça de Portugal, a Supertaça e a Supercopa Europeia. Mas a glória maior veio na Liga dos Campeões, em um jogo simplesmente espetacular. A final foi contra o poderoso Bayern de Munique, de Lothar Matthäus, e o que parecia um fim melancólico para os azuis e brancos se transformou em uma virada histórica. O Bayern abriu o placar logo aos 24 minutos do primeiro tempo, mas no fim do segundo, faltando apenas 10 minutos para o apito final, o argeliano Rabah Madi, o craque do time, empatou com um gol histórico de calcanhar. E apenas 3 minutos depois, o brasileiro Juari, que tinha acabado de sair do banco, marcou o gol da virada, garantindo o primeiro título europeu da história do Porto, para delírio da torcida portuguesa. Vale lembrar que além de Juari, o Porto também contava com outros brasileiros naquele elenco. Tinham Geraldão, Celso Gavião, Raudinei e Walter Casagrande. Do outro lado do oceano vinha o lendário e temido Peñarol. Nada menos que 38 títulos uruguaios, 5 Libertadores e 3 títulos mundiais. E assim como o Porto, o caminho até o título continental também foi heróico. Depois de enfrentar gigantes como o River Plate e o Independiente, o Peñarol enfrentou o América de Cali da Colômbia, na grande final da Libertadores. Naquele tempo, a final poderia ser decidida em até 3 jogos, o jogo de ida, o jogo de volta e, dependendo do resultado, mais um de desempate. E foi exatamente isso que aconteceu. O Peñarol perdeu o primeiro por 2-0. No segundo, em um roteiro digno de cinema, o placar marcava 1-1, o que dava o título para o América de Cali. Mas aos impressionantes 87 minutos, Vilar, que também saiu do banco de reserva, marcou um golaço de falta, levando a decisão para o terceiro e decisivo confronto. Festa da torcida aurinegra. E se o segundo jogo foi de tirar o fôlego, o terceiro foi de parar o coração. A partida estava em 0-0 indo para o fim da prorrogação, até que no último minuto, aos 120 minutos da prorrogação, Diego Aguirre, que tempos depois jogou no Brasil e hoje atua como técnico, marcou o gol do título. Esse gol é celebrado até hoje, você consegue achar diversas entrevistas de Diego falando sobre ele. Foi um marco na história do futebol do Uruguai. O Peñarol conquistava sua 5ª Libertadores, enquanto o América de Cali sofria o 3º vice-campeonato seguido. Com os dois campeões definidos, chegou enfim a decisão do Mundial. Apesar de ser o início do inverno japonês, os dias que antecederam a final até pareciam bem tranquilos, o céu estava bem azul, clima estável, nada fora do comum. Mas faltando apenas 3 dias para a decisão, o tempo virou. O sol deu lugar a nuvens pesadas e uma tempestade de neve tomou conta de Tóquio. E no tão aguardado dia da grande final, o Estádio Nacional de Tóquio amanheceu assim. Aqui em Tóquio, são as 12 da noite, em la República Oriental del Uruguay, que me dicen está desierta, paralisada, bares cerrados, não camina nada. Com uma quantidade absurda de neve caindo e a temperatura marcando menos 2 graus Celsius, o campo estava totalmente branco. Como disse um jogador do Porto, não era um campo com neve, era um campo de neve. Desde o início da Copa Toyota, que é como ficou conhecido o Mundial naquele formato, sempre disputado em jogo único no Japão, 7 finais já haviam sido realizadas naquele mesmo estádio, e quase sempre na mesma época do ano, mas nenhuma com um clima tão hostil. Das 7 edições anteriores, 6 títulos ficaram com os sul-americanos. Foram campeões o Nacional do Uruguai, o Flamengo, o Grêmio, o próprio Peñarol
o Independiente e o River Plate. A hegemonia da América do Sul era evidente. Até aquela data, qualquer clube europeu que desembarcasse no Japão já sabia. Ganhar dos sul-americanos ali não era só um desafio, era quase um milagre. Diante de tanta neve e de um campo praticamente impraticável para o futebol, naturalmente houve vários protestos pedindo a suspensão ou adiamento da partida, principalmente por parte do Peñarol. Mas com a decisão dos presidentes da UEFA e da Conmebol, que estavam presentes no estádio e atendendo aos apelos de Pinto da Costa, o presidente do Porto na época, a partida foi confirmada. Outro motivo decisivo para a realização da partida foi que a Associação de Futebol do Japão, que era a organizadora da Copa Toyota, pressionou para que o jogo acontecesse, pois caso contrário poderiam ter sérios prejuízos financeiros por conta dos contratos de transmissão dos jogos. O juiz da partida foi o austríaco Franz Wierer, um experiente árbitro com atuações em vários campeonatos europeus, inclusive na Copa do Mundo de 82. Ele percebeu que com a bola branca tradicional seria praticamente impossível enxergar os lances e a própria bola. Por isso, a equipe de arbitragem decidiu substituir a bola por uma de cor amarela, numa tentativa de facilitar a visualização. O campo estava tão prejudicado que parecia uma mistura de grama com areia, e a bola simplesmente não rolava. Outro detalhe é que com tanta neve era impossível ver as linhas do campo, e então a solução foi fazer marcas sobre o gelo. E logo no início do primeiro tempo, para completar o espetáculo da bizarrice, a bola simplesmente estourou em campo, após uma bicuda do lateral do Porto. Acho que essa bola ficou guardada por tanto tempo que quando botaram ela para jogar, estourou a bola. Apesar disso, os times conseguiram criar algumas oportunidades de gol, com destaque para o Porto, que quase abriu o placar diversas vezes. Até que aos 41 minutos do primeiro, Madjer recebeu uma bola pela direita, deu uma linda finta no jogador do Peñarol e bateu cruzado. Com a bola quase parando, Fernando Gomes aproveitou para marcar o primeiro para os Dragões. E apesar do clima frio, dentro de campo o clima esquentou algumas vezes. Para Cabrera, partido totalmente anormal. Uno toca a pelota buscando algo. Allí hubo infracción de Magalhães. Se enoja Cabrera con Magalhães. Perdomo se lo lleva por delante. También va el Pollo Vidal. Y Madjer que guapea. E o primeiro tempo terminou assim, 1-0 para o Porto, mas o segundo tempo ainda prometia. O que se viu no segundo tempo foi um domínio total do Peñarol sobre o Porto, para sufoco do brasileiro Geraldão e do goleiro polonês Józef Milinarczyk. Mas devido ao nervosismo e principalmente às grandes dificuldades apresentadas pelo gramado, o Peñarol perdeu diversas oportunidades. Ainda assim, faltando 10 minutos para o fim da partida, após uma cobrança de escanteio, o Peñarol finalmente fez o gol de empate. Gol de Vieira, que assim como Diego Aguirre jogou demais naquele dia. Com o fim do tempo regulamentar e início da prorrogação, o jogo passou a ficar cada vez mais equilibrado, com oportunidades dos dois lados. Até que aos 109 minutos, a estrela de Madjer brilhou mais uma vez. Após um vacilo da zaga do Peñarol, Madjer aproveitou que o goleiro Eduardo Pereira estava um pouco adiantado e chutou de fora da área, fazendo o segundo do Porto. O Peñarol ainda tentou o empate, mas não conseguiu. O Porto fazia história. Pela primeira vez, um clube português conquistava um título mundial. Mas o brilho daquela final não parou por aí. Por ter sido o destaque da partida e fundamental nos dois gols, Madjer foi eleito o melhor jogador da final e ganhou um prêmio inusitado. Um carro 0 km, um Toyota Carina vermelho. E uma curiosidade, a ideia original de Madjer era vender o carro e distribuir o dinheiro para todos os jogadores. Mas Pinto da Costa, o presidente do clube, sabiamente se opôs, pois sabia que seria uma peça importante na história do clube. Hoje esse Toyota Carina 2 GL está em exibição no Museu do Porto, ao lado do troféu. E o discurso de Madjer ao receber o prêmio também foi icônico. Estou naturalmente feliz, por isso quero dedicar essa vitória não só ao meu país, a Argélia, mas a todos os povos da África.
Até hoje, o Madji é considerado o melhor jogador da história da Argélia e ídolo imortal no Porto. Mas após essa vitória do Porto, algo mudou no futebol. Se nos primeiros anos a hegemonia era dos sul-americanos, a partir da década de 90 esse cenário mudou. A partir de 87, os europeus como Milan, Ajax, Juventus, Real Madrid e o Manchester United dominaram os mundiais. Apenas o São Paulo, com seu bicampeonato, e o Vélez Sarsfield conseguiram quebrar a hegemonia nesse período. Anos depois, em 2004, o Porto voltou a ser campeão da Copa Intercontinental, dessa vez sobre o Once Caldas da Colômbia. O jogo foi em Yokohama e o Porto venceu nos pênaltis após um empate por 2-0 no tempo normal. Foi a 43ª e última edição da Copa Toyota, pois a partir de 2005 ela seria substituída pelo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Mais uma vez o Porto entrou para a história da competição e até hoje segue sendo o único clube de Portugal a ter não apenas um, mas 2 títulos mundiais. E em novembro de 2017 a FIFA reconheceu oficialmente a Copa Intercontinental como um torneio mundial, aceitando a Copa como a precursora da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e declarando o vencedor de cada edição como campeão mundial daquele ano. Nada mais justo, né? E dessa forma o Porto é oficialmente bicampeão mundial de clubes. E tudo começou naquela final gelada e caótica de Tóquio em 1987. Mas diz aí, o que você achou desse episódio? Você já tinha ouvido falar dessa partida? Já tinha visto esse jogo congelado? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você gosta de histórias de futebol e do esporte, já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Dessa forma você vai ser sempre notificado quando eu postar um vídeo novo. Hoje eu vou ficar por aqui, um abraço e até a próxima.